Olá pessoal, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre ansiedade novamente, mas de uma forma um pouco diferente, sobre sinais e sintomas que refletem a ansiedade e às vezes a gente não tem nem noção que isso daí faz parte do quadro da ansiedade. Quando eu converso com meus pacientes, eu sempre procuro frisar para vocês uma seguinte situação. A ansiedade ela vai se manifestar de várias formas no nosso organismo. Pode ser roer unha, que é algo comum, todos nós fazemos. Pode ser um comer em excesso em certos momentos. Pode ser coisas básicas, tipo, você está tendo um pouco mais de queda de cabelo. Sendo que sempre que as coisas são muito superficiais, que não te geram grandes prejuízos, a gente às vezes deixa passar despercebido, a gente ignora, a gente não aceita que isso é ansiedade, a gente até sabe, eu fiquei meio estressado, passou. Mas assim, a ansiedade, ela não passa se você não trata, se você não cuida para que ela não evolua. Logo, o roer unha, arrancar cabelo, isso é muito comum em estudantes. A gente às vezes recebe pacientes que chegam no nosso consultório careca, mulheres que perderam o cabelo, tiveram uma alopécia e que já passaram por vários colegas, dermatologistas, neurologistas, usaram N medicamentos, shampoos e que nada resolvia. E um belo dia os profissionais já vinham recomendando, olha, você tem um problema de ansiedade, busque ajuda, e a pessoa aceita vir buscar ajuda no psiquiatra. Quando a gente vai ver, o quadro é de ansiedade. Apesar da gente não achar e aceitar que uma simples ansiedade possa causar isso, é a ansiedade se manifestando. Existem alguns casos, pacientes que a gente recebe, que não conseguem não ter uma atividade importante e não passar por um quadro de dor de barriga, o abdômen mais distendido, o excesso de gases em certas situações. Então, quando é muito pontual, a pessoa até releva, mas novamente, aquilo ali, quando começa a afetar, vai fazer parte do dia a dia. Então, todas as situações, se antes era apenas naquele momento, ela vai passar a ter assim, vou para o trabalho, ela já começa a refletir, estou de novo sentindo isso, vou no banheiro rapidinho antes. Às vezes não atrapalha, mas começa a incapacitar, começa a interferir no dia a dia dela. Então, isso daí também acontece. Outra coisa comum, a ansiedade pode gerar constipação. Aí você fala, Romulo, mas você acabou de falar que pode dar diarreia? Mas pode dar uma constipação. Isso é normal, a ansiedade ela interfere tanto para mais quanto para menos. Às vezes é muito comum pacientes que foram no dermato e apresentam manchas roxas no corpo. Aquilo é reflexo da própria ansiedade. Aí você fala, mas a ansiedade gera. A ansiedade gera dor no peito, falta de ar, às vezes a mão formigando, aí você vai falar para mim, estou infartando. É a principal causa de busca da emergência. Mas assim, às vezes a pessoa já vem sentindo aquela dor no peito, aquela fadiga há muito tempo. Então às vezes você fala, isso é gases, isso vai passar, não, isso é porque eu estava assim, estava sentindo um pouquinho de dificuldade, mas eu fiquei nessa posição, resolveu. Outra coisa muito comum, dor no corpo. Dor no corpo, qualquer coisa pode gerar. Então a gente sempre tem uma desculpa, né? Não, eu estou meio cansado, eu fiz uma atividade física há 2 semanas. Será que uma atividade física de 2 semanas atrás vai me gerar uma dor no corpo? É que a gente não aceita. Porém, assim, a ansiedade gera dor no corpo. Dores, às vezes, localizadas, dores espalhadas em várias regiões, em dias alternados. Dependendo do grau de estresse, do grau de ansiedade, a gente sente. Às vezes você roda por vários colegas, tratando dor, tomando vários anti-inflamatórios, passando por várias dificuldades, e na verdade você está tendo o quê? Ansiedade de forma exacerbada. Então ela está se manifestando. Algumas situações em que a gente, para sair de casa, a gente começa a ter receio, começa a ter medo. A gente fala assim, por que eu estou com medo de ir para onde eu sempre fui? Eu estou indo às vezes assim, estar com a minha família. Aí você fala, não tem motivo. Não tem nada que me aflinja, o local é seguro, tem todo um respaldo, mas você não está se sentindo bem. Você vai, às vezes você, não, eu vou desmarcar, não vou. Às vezes você foge um pouquinho, não, me deixa aqui, pode ir, meu marido, pode ir lá, vai com as crianças, só que isso vai interferindo na sua vida. E a gente às vezes fala assim, não, isso não é ansiedade. Tem pessoas que às vezes são muito explosivas, brigam muito, se cobram muito. Então no trabalho ela é aquela pessoa que você já olha, você tem até um pouco de medo. Mas vai falar para essa pessoa, olha,
você tem ansiedade, você tem estresse, você precisa tratar. Ela não aceita. Não, isso daí é normal, isso é o dia a dia, a gente tem que cobrar, a gente tem que estar ali. Será que a gente precisa às vezes ser grosso, ser agressivo, ser agitado para a gente mostrar produtividade? Será que isso não é um reflexo de tudo que eu venho vivenciando? Então assim, a ansiedade ela interfere em tudo. Você pode ter uma sonolência excessiva. Sonolência excessiva? Mas não tem como. A ansiedade me deixa agitado. Deixa durante o dia. Se você começa a perder noites de sono, você começa a ter cansaço diurno, que é uma das principais causas de acidentes de trânsito, além do álcool. Mas isso daí vai interferindo no seu dia a dia. Então, cada vez mais você tem mais ansiedade, mais dificuldade. São sintomas assim do nosso cotidiano, mas que às vezes a gente reluta para buscar ajuda. Então assim, a gente vê muito na prática isso. E quando a gente começa a abordar, até quando os colegas indicam, eu preciso que você vá no psiquiatra, a gente fica ofendido, porque a gente não se acha maluco, eu não estou rasgando dinheiro, o médico está pensando o que de mim? Eu não vou para isso, eu não preciso de um psiquiatra. Eu estou com dor, eu estou nervosa, eu estou com uma insônia, mas isso faz parte da ansiedade. Então a gente, antes de qualquer coisa, tem que vencer preconceitos, buscar ajuda correta, entender que a somatização, às vezes, não necessariamente é uma doença, uma patologia que está me gerando isso. Porém, a ansiedade ela é uma doença que vai se transformar e vai transformar todo o seu dia a dia. Então ela precisa ser tratada e reconhecida como tal. Uma doença da saúde mental que acomete milhares e milhares de pessoas no nosso país e no mundo afora. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a esclarecer sobre esse tema, que é a ansiedade, sobre essas pequenas nuances diárias, mas que fazem diferença no início de um tratamento, num diagnóstico, para que você não perca tempo, não tenha grandes sofrimentos. Caso você tenha um interesse e queira se aprofundar um pouco mais, nós temos vídeos sobre a ansiedade no nosso canal e lembrando, nada substitui a avaliação do profissional. No caso, o psiquiatra é o mais adequado para esse tipo de patologia. Isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no nosso canal.